Olá pessoal, eu sou a Aline Viana do blog Beleza Tem a Ver e no vídeo de hoje eu vou dar 8 dicas para você aproveitar mais uma viagem. Eu adoro viajar, eu acho que o dinheiro que a gente gasta em viagem é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Eu acho que viajando a gente aprende muito e a gente vive experiências únicas, incríveis, que nos tornarão pessoas muito melhores. E eu acho que viajar é uma arte que exige algumas técnicas que você pode aperfeiçoar, aprimorar a maneira como você viaja. Você pode fazer uma viagem com mais ou com menos qualidade. Com essas dicas que eu vou dar hoje, eu acho que você pode aproveitar mais uma viagem que você vai fazer. Eu mesma já fiz algumas viagens em relação às quais eu achei que eu não aproveitei tanto e já fiz outras que eu falei, nossa, eu vivi essa viagem intensamente, eu aproveitei tudo que ela tinha para me oferecer. E recentemente eu voltei da Itália, que é um país que eu não conhecia. Até postei aqui no canal os vlogs da minha viagem, que durou 3 semanas. E foi uma das melhores viagens que eu já fiz, muito por conta disso. Assim, eu segui muitas técnicas para aproveitar bem a viagem. Eu explorei ao máximo assim, as coisas que eu podia explorar. E aí hoje eu resolvi compartilhar com vocês nesse vídeo as maneiras que eu utilizei para aproveitar melhor essa viagem e torná-la ainda mais enriquecedora, fazer com que ela rendesse ainda mais e que o dinheiro que eu investi nela fosse ainda mais bem investido. Então vamos lá, 8 dicas para você aproveitar melhor uma viagem. Dica número 1, pesquisar em blogs e canais. Eu sou a louca dos blogs, a louca do YouTube, eu adoro assistir vlogs de viagem e pesquisar sobre o destino antes de eu viajar. Eu acho que uma viagem começa antes mesmo da gente embarcar, muito antes, aliás. E pesquisar em blogs e canais sobre o destino é uma maneira de você já começar a viajar antes. Então, eu gosto de saber a opinião das pessoas sobre restaurantes, sobre as melhores atrações turísticas, sobre os melhores hotéis, dicas de hospedagem, logística de transporte, e isso ajuda demais. Hoje em dia eu acho que a gente não tem desculpa para não se preparar antes, porque é muito fácil o acesso a esse tipo de informação na internet. Então eu sempre consulto blogs e canais que falem sobre o local de destino da minha viagem. Dica número 2, utilizar o Google Maps em toda a sua potencialidade. Eu não sabia utilizar o Google Maps fora daquele basicão até antes de eu viajar para a Itália. Quando eu estava planejando meu roteiro para a Itália, eu imaginei que o Google Maps devia oferecer muito mais do que aquele padrão de traçar rotas e mostrar a vista da rua, enfim. E aí eu descobri que o Google permite que você monte mapinhas prévios dos lugares para onde você vai e você pode colocar várias legendas, colocar a legenda do hotel, colocar a legenda de restaurante. E aí assim eu fiz um mapa para cada cidade da Itália que eu iria visitar. E aí eu salvei esse mapa com o título da cidade, então fiz um mapa para Milão, um mapa para Veneza, um mapa para Verona, enfim. E aí nesse mapa, antes de viajar, eu já coloquei todas as atrações turísticas mais importantes que eu tinha pesquisado nos blogs e nos canais. Coloquei também restaurantes que eram indicados e que eram bem ranqueados no TripAdvisor. E coloquei comentários sobre todos esses locais. Coloquei também o hotel em que eu ia me hospedar em cada cidade. E isso foi muito, muito bom. Ter esses mapas com indicação de restaurantes, atrações turísticas e do hotel foi bom pra gente ver o que estava perto de onde a gente ia se hospedar. Foi bom pra gente ver os restaurantes que estavam ali nas proximidades. E foi ótimo, porque quando a gente andava pelas cidades, eu conseguia ver tudo que tinha ali perto que eu tinha anotado. Então todas as atrações turísticas que estavam próximas. Foi muito, muito bom. E o Google Maps permite que você inclua comentários em cada uma das atrações que você coloca no mapa. Cada local que você coloca no mapa, com uma legenda, se é um restaurante, uma atração turística, um hotel, enfim, permite que você coloque comentários sobre eles. Então o que eu fiz? Todas as informações que eu pegava em blogs e canais e eu anotava, eu não fiz um roteiro escrito. Eu simplesmente copiei aquelas informações e colei no Google Maps em cada lugar respectivo. E aí foi muito mais fácil montar o roteiro da viagem, porque eu coloquei os lugares que ficavam próximos todos no mesmo dia. E assim que eu chegava lá no local, durante a viagem, eu abria o meu mapinha, porque eu tinha comprado um chip de celular. Eu abria o mapa do Google Maps e eu tinha todas as informações que eu tinha recolhido sobre aquele lugar.
Então eu chegava pro pessoal e falava, gente, ó, eu vou ler pra você sobre essa igreja aqui. E aí eu fazia uma leitura sobre aquele local que a gente estava visitando. E aí, assim, a nossa visita foi muito completa, a nossa experiência foi ótima. A gente chegava no local e sabia várias informações e curiosidades sobre ele. Isso fez com que a gente aproveitasse muito a viagem. Dica número 3. Fazer um roteiro com os passeios, os programas que você vai fazer em cada dia da viagem. Isso, além de te ajudar a dimensionar a quantidade de dias para cada cidade, vai fazer com que você se organize mais e aproveite melhor cada cidade. Ao invés de fazer o roteiro no Word ou no arquivo de texto, como eu fazia das outras vezes, dessa vez que eu fui para Itália, eu fiz um roteiro no Excel, nas planilhas do Drive. E foi ótimo fazer os roteiros assim. Eu colocava cada dia com uma cor, então eu variava entre branco e amarelo, alternando as cores. E aí eu colocava os horários mais ou menos assim. Claro que não precisa ser um roteiro rígido. A gente não precisa falar, nossa, a gente tem que sair às 9 horas da manhã impreterivelmente. Você faz um roteiro assim, mais ou menos. Vamos sair às 9, vamos chegar em tal local às 10, depois ao meio-dia e meia a gente vai almoçar, enfim. Você não precisa ficar neurado seguindo aquele roteiro, porque afinal, quando você tá de férias, você não quer ficar pensando em programação com muito horário. Mas fazer o roteiro ajuda demais, você dimensiona quanto tempo você vai ter para ficar em cada lugar e você aproveita muito. A gente conseguiu cumprir o roteiro praticamente inteiro e isso foi muito bom. A gente maximizou o aproveitamento de cada cidade, a gente aproveitou que estava em determinada região e ia em todas as atrações que ficavam ali perto. Então assim, foi realmente muito bom ter feito o roteiro. Dica número 4, utilizar o Google Drive. Eu já falei alguma vez aqui no canal e no meu blog também que o Google Drive é tipo meu best friend, porque eu utilizo ele para várias coisas. Ele tá comigo em vários lugares, porque eu consigo acessá-lo pelo celular, além de pelo computador. E aí eu mantenho vários arquivos que são importantes para mim. Toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu faço uma pasta no Google Drive sobre essa viagem, com o título do local de destino, e ali eu guardo todas as informações importantes, todos os documentos relacionados à viagem, como, por exemplo, cópia das passagens, cópia das reservas de hotéis, o roteiro, dicas das cidades. Coloco também algumas cópias de documentos meus que são importantes, como, por exemplo, a certidão de casamento, passaporte, enfim. E aí eu tenho tudo aquilo ali à mão, eu consigo colocar essa pasta offline, então quando eu chegar no local de destino, eu consigo acessar, ainda que lá eu não tenha internet. E isso faz com que a gente diminua a necessidade de papel, de ficar andando com pastas. Caso a gente perca o celular, a gente consegue acessar pelo celular de alguém que esteja com a gente ou pelo computador. Então, utilizar o Google Drive ajuda demais a manter a organização da viagem. Dica número 5, registrar tudo, absolutamente tudo, em fotos, em áudios e em vídeos. Quando eu viajo, eu gosto muito de fotografar, eu acho que as fotos revelam muito sobre a viagem que a gente faz. Eu acho que olhar para o local de destino com esse olhar de eu quero ver o que tem de bonito, quero procurar um ângulo legal, faz com que a gente aproveite mais esteticamente a viagem e que a gente sinta mesmo as belezas do local de destino. Então eu gosto muito de fotografar, gosto também de gravar áudios no momento em que eu estou viajando, contando, nesse dia a gente fez isso, tô me sentindo assim, nosso hotel é assim, aconteceu tal coisa. Porque quando eu chego em casa, eu gosto de fazer roteiros de viagem, como eu vou falar numa dica que vai aparecer ainda por aqui. E eu faço muitos vídeos também, como vocês podem ver pelos vlogs que eu já postei aqui no canal. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, que quem fica tirando foto, fazendo filme, não está aproveitando a viagem, eu acho que essa é uma forma de aproveitar demais. Você eterniza a sua viagem, você guarda coisas que, se você fosse depender só da sua memória, você não ia conseguir guardar, gravar. Então, eu acho que essa é uma forma muito eficiente e eficaz de aproveitar mais uma viagem. Registrar tudo que você puder. Dica número 6, que tem a ver com a dica anterior, é fazer o diário de viagem. Quando eu volto de uma viagem, eu sempre gosto de escrever um diário de viagem. Já fiz até um post sobre isso lá no blog. E eu escrevo no computador, coloco fotos, intercalando os textos com imagens. E essa é uma forma muito bacana de eternizar uma viagem. Depois, quando eu leio o diário, eu sempre falo, nossa, se eu não tivesse escrito isso, eu jamais iria me lembrar. E é muito gostoso recordar. Eu acho que, assim, ter memórias e registrar as coisas que você vive é uma das melhores formas de aproveitar a vida. Dica número 7, comprar ingressos com antecedência pela internet de todas aquelas atrações que forem mais concorridas. Porque, afinal de contas, você não quer perder tempo, que você podia estar aproveitando mais a viagem,
em filas ou correr o risco de não conseguir entrar numa atração que para você seria importante pelo fato de você não ter se planejado, né? Então, antes de viajar, pesquise quais são as atrações mais concorridas e compre os ingressos com antecedência na internet. Assim você não vai ter que se preocupar lá na hora em ter que conseguir um meio de ingressar em determinadas atrações. E dica número 8, ter um conhecimento mínimo do idioma do local de destino. E quando eu falo mínimo, é mínimo mesmo, não precisa saber muita coisa. Eu, quando fui pra Itália, tinha um conhecimento, assim, mega antes do básico, assim, pré-básico, meu nível de italiano. Sabia só falar oi, bom dia, por favor, boa noite. Mas eu acho que ter esse conhecimento é importante para que você consiga iniciar uma comunicação com os prestadores de serviço com quem você vai encontrar ou com outras pessoas, né, na rua. Então é importante que eles saibam que você não fala a língua deles com fluência, mas que você tem intenção em se comunicar de uma maneira que seja tranquila para ambas as partes. Então pode até ser que depois você mude o idioma e comece a falar em outra língua, mas ter um conhecimento básico é importante, não só para você se fazer compreender, como também para você conseguir entender o básico do que as pessoas vão precisar falar com você na hora de uma imigração, de fazer a alfândega, quando chega ao hotel, quando vai a um restaurante, enfim. Fora que eu acho que é cultura também, né? Saber falar um pouquinho de idioma, eu, assim, se pudesse, falaria 1000 idiomas, eu acho super legal. E eu acho que culturalmente é interessante pra gente. Bom, é isso. Essas foram as minhas 8 dicas pra você aproveitar melhor uma viagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando do fato de que agora em agosto eu estou publicando vídeos todos os dias aqui no YouTube. Espero vocês no próximo. Um beijo e até lá.